Você tocou no ponto aí de investimentos aqui. Muita gente mandou mensagem pra gente, falou, pergunta pra ele do ICMS, né? Acho que estava dentro dessa reforma administrativa. Foi dentro da reforma administrativa. Bom, enfim, muita gente disse que aumentou, que aumentou o ICMS de determinados setores, muita gente ficou brava, manifestação, tal. Depois teve algumas coisas que voltaram atrás. Né? Não foi aumento. Voltaram. É importante esclarecer, muito boa a sua pergunta, Renato, e das pessoas que manifestaram. Não foi aumento. São Paulo, como vários estados, tinha um amplo programa de incentivos fiscais. Ora, num período de pandemia, onde a prioridade é a saúde e a vida das pessoas, não dá para você manter os incentivos fiscais. Assim que terminasse a pandemia, como vai acontecer, nós retomaremos os incentivos fiscais. Mas em período, Guto, de guerra é guerra. E a guerra contra a Covid exigia plenitude de recursos. Não dá para você fazer programas de incentivos fiscais em período de guerra. E nós mandamos o projeto, Renato, para a Assembleia Legislativa com esta orientação de que no prazo limite de 2 anos, limite no máximo, esses incentivos fiscais seriam reduzidos. Nós não eliminamos incentivos fiscais, reduzimos incentivos fiscais. Nós não eliminamos nenhum incentivo fiscal, mas reduzimos. Para quê? Para produzir caixa, para atender a saúde pública e as necessidades advindas 2022 da pandemia. Volta provavelmente todos, exceto aqueles que demonstraram ali, vamos dizer, profunda injustiça ou situações de irregularidade. Tem algum exemplo assim? Tem um que é chato, que é na área de pessoas que compravam automóveis para pessoas com deficiência e, na verdade, não tinham pessoas com deficiência. A interpretação de uma lei mal feita ou de uma regulamentação mal feita davam esse direito. Não estou dizendo que as pessoas faziam isso talvez deliberadamente. Alguns sim. A lei meio que permitia, né? Por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Até hoje jogo futebol. Não estou jogando agora por causa da pandemia. Mas eu, numa queda de futebol, eu pus um pino no meu ombro esquerdo. Pelas regras, eu sou uma pessoa portadora de deficiência. Por aquelas regras, e poderia comprar um automóvel sem pagar imposto. E uma pessoa que compra automóvel sem pagar imposto também não paga o IPVA. Agora, na hora que você vai vender o automóvel, você vai vender o automóvel pelo valor que ele tem de mercado, com o imposto. Então, passou a ser um negócio. Então, isso nós mudamos. Comprava o carro com o desconto de deficiente. Era grande, o desconto era 40%. Não é coisa pequena. Isso é bem absurdo. 40%. E mais o IPVA também, que é um imposto que você paga todos os anos para poder ter um emplacamento e a validade do seu carro. Mas isso também era uma deficiência da legislação. Então, isso... Na mudança, a partir de 2022, vamos corrigir essa deficiência, este problema, para não usar a palavra deficiência, e aí sim terá direito a comprar um automóvel quem de fato é portador de deficiência, não com alguém que, como eu ou outras pessoas, tem um problema. Eu não tenho nenhuma limitação para dirigir automóvel, para nada. Agora, na regra, eu, pelo fato de ter um pino, era só mostrar a minha chapa, vou usar aqui uma expressão. Metade do valor. E daí você paga quase metade do valor. E depois, na hora de vender o carro, eu vendo pelo valor de mercado. Mesmo com a desvalorização, ainda saía ganhando dinheiro. Usava o carro por 2 anos e ainda vendia por mais do que o valor que eu paguei. Então, essa faz muito sentido. Mas teve algumas que você depois olhou e falou, isso daqui tem que mexer. Cesta básica, por exemplo, na área de alimentos, quando veio... Porque na hora que pensando aqui, assim, na hora que fez a legislação que mudou, muitas coisas mudaram. E aí, a partir dali, viu muita gente reclamando, foi ver quem tinha razão, quem não tinha, para voltar atrás ou não. Ainda que nesse período de 2 anos. Você tem que ser justo, né, Renato? E saber ouvir. E isso nós sabemos. O diálogo conosco nunca foi um diálogo interrompido, nunca foi um diálogo cessado. E onde há situações injustas ou incorretas, nós temos que voltar atrás. Isso não tem nenhuma dificuldade. Nós não temos compromisso com o erro. Recuar não é prova de fraqueza, é prova de grandeza, sobretudo se ela se justifica